Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A gente pode reformular essa frase como quem olha para fora olha com os olhos da necessidade de atender o que falta em si, porque sonhar é querer o que não se tem. O que podemos aprender é que quando olhamos para o lado de fora, os desejos invertem a importância do ser. Isso é, pensar os desejos como felicidade é um desprezo ao que já temos de experiência de vida. É uma supervalorização ao que desejamos viver. É assim que a gente acaba se distanciando de um propósito mais original para uma ilusão. Então entenda que ilusão é o que se confunde com a realidade. Mas concretizar é quase uma utopia. A ilusão é a famosa miragem do oásis no deserto. As miragens do deserto é igual ao arco-íris. Quando a pessoa anda querendo chegar ao pé do arco-íris e nunca chega. Igualmente os desejos, porque à medida que vai sendo aproximado, mais a sensação de que ele ainda não chegou como deveria. Então os desejos, eles fazem a pessoa negligenciar o que tem até para os seus propósitos mais audaciosos dentro de si, ou na sua situação. Por exemplo, Charles Chaplin foi alguém que ele olhou para dentro, embora houvesse um desejo para o lado de fora. Ele não gostava de fazer comédia. O seu sonho mesmo era ser um ator dramático e interpretar Hamlet. As oportunidades que seu irmão conseguia eram apenas para quadros humorísticos. Então Chaplin podia esperar e até correr atrás de ser o ator dramático que ele sonhava ser. E desprezar essas oportunidades de ser comediante. Porque quem era comediante dificilmente chegaria a ator dramático, porque os comediantes eram mal vistos. Os cachês, inclusive, eram uma merreca. Mas ele olhou para dentro. E aí ele pensou, bom, o que eu posso fazer com isso? Já havia tentado trabalhar com tantas outras coisas e não tinha tido progresso. Daí ele lembrou da rua dele quando ele era criança, que tinha um bêbado que andava no bairro, tropeçava com roupas, sapatos sempre maiores, porque eram roupas doadas. E disso ele criou o personagem Carlitos, conhecido como o Vagabundo. Então imagina se ele não olhasse com delicadeza a sua própria história de vida, simplesmente pelo fato dele querer ignorar, por ela ser cercada de miséria, que é bem distante daquele seu sonho grandioso de ser um ator reconhecido dramático. Então isso também faz parte de olhar para dentro da gente, aprender que por pior que seja o nosso passado, não é para ser esquecido, ignorado ou ser rejeitado. É para ser transformado quando a vida traz opções difíceis e distantes das nossas perspectivas. Tem muita gente que diz, principalmente os influenciadores, que os desejos, os sonhos é que nos movem. Mas o que Jung e Schopenhauer dizem, basicamente, é que as vontades, o querer nos move. Os desejos acabam nos consumindo.